Oi, eu sou a Dani. Tudo bem? Eu sou a Delane. Olá, eu sou a Adriana. Você está ouvindo o podcast Ginga Language. Seja muito bem-vindo. Esse podcast é um projeto independente criado por 3 mulheres nativas brasileiras voltada para o ensino de português como segunda língua. No episódio de hoje, sobre o programa Qual é a Música do SBT. E a convidada do dia é a Virgínia Lago. Ela é brasileira e atualmente mora no estado da Geórgia, nos Estados Unidos. Virgínia é formada em desenhista industrial e é artista. Seja muito bem-vinda, Virgínia Lago. Tudo bem, Virgínia? Tudo bem, e você, Adriana? Tudo bem. Vamos conversar sobre o programa que você fazia, né? Qual é a música do SBT? Tá bom. E você poderia contar para a gente como começou sua carreira no programa? Então, eu entrei no programa em 1981. Eu estava com, ai meu Deus, 24 anos? Não, 20, não lembro mais. Nos seus 20, né? Nos meus 20. E eu cresci com uma família que era muito, assim, gostava de fazer teatro com criança, brincar com as crianças, né? E aí a gente participava de um clube em São Paulo, que tinha aquele bolão, que é o primo do boliche, e tinha sempre as festas de Natal, Páscoa, e aí a minha família organizava os teatrinhos, envolvia as crianças sempre. Mas quando eu estava daí com 17, 19, 18, eu fiz uma dublagem nesse programa, nesse clube nosso. E todo mundo olhou e falou: meu Deus, que bacana, você tem que ir lá no show de calouros do Silvio Santos. E aí ficou aquela brincadeira, que foi realmente uma coisa que aconteceu como uma brincadeira. E conversando com a minha mãe um dia, vamos lá no show de calouros, vai, vamos brincar, vamos ver o que dá. E fui, fiz a mesma música, a mesma dublagem, e naquele mesmo teste, a pessoa que era responsável na época já me tirou da sala, me levou para um lugar que ele falou: eu quero colocar você no programa agora domingo. E aí a minha mãe e eu, meu Deus, ok, mas eu não tenho roupa, dá para fazer só no outro domingo? Porque daí eu tive que me preparar também, né, no caso. Então, minha avó costurava na época e nós saímos, fomos numa loja, comprei um pedaço de cetim vermelho. E olha, nunca usei vermelho na minha vida. Na época a gente achava que no palco vai ficar legal, né? E eu e a minha avó tivemos assim uns momentos tão especiais costurando esse vestido. Coloquei miçanguinha preta assim com agulha, uma coisinha simples à beça. Mas aí marcamos e fui para o programa no domingo. E no ar mesmo, o Silvio Santos, quando acabou a dublagem, ele acabou me contratando. No ar. Eu não tinha a mínima ideia que estava alguma coisa rolando. Ele falava para mim, ele perguntou: você conhece o Pablo? Você sabe qual é a música? Eu, sei. Então, se o Pablo fizer voz masculina, você quer fazer voz feminina? Aí eu, ok. E assim que começou. Assim, de uma brincadeira, eu gravei o programa do domingo. Na quarta seguinte, eu fui para os estúdios do SBT. Conheci todo mundo lá, o produtor, o Luiz Bento, que aliás é meu amigo até hoje, ainda está vivo, dono de fazenda em Minas Gerais. Ele me deu, assim, uma série de LPs e ele falava: olha, estuda esse pedaço dessa música, de cada LP. Eu tinha que estudar 14, 20 músicas por semana. E daí sempre 3 iam para o ar. E assim foi, assim nunca parou, e eu fiquei no ar no Qual é a Música por 7 anos. E era um programa bem famoso, né? Bem famoso. Nos anos 80, eu acho que foi o auge do SBT.
e do Qual é a Música. E aí ficou o Pablo e eu muito tempo. Depois o Pablo saiu, aí eu fiquei quase um ano no ar, dublando voz masculina e feminina, que claro não combinava de jeito nenhum, né? Mas fiz também, e até que entrou um garoto que chama Carlos, e ele fez comigo parceria. Daí eu saí. Aí vieram vários dubladores e dubladoras que eu nem lembro mais quem são, porque eu vim para cá, para os Estados Unidos, em 87. Olha. Então, eu E, saí do SBT e vim para cá. e sua tarefa lá era de cantar, de dublar, na Aí eu verdade. dublava, sim, todo domingo eu fazia essas dublagens do SBT, mas depois eles foram me convidando. Eu fiz algumas dublagens no programa do Flávio Cavalcante, eu participei de alguns programas com o Sérgio Malandro, e eu sempre eu fiz a Liza Minnelli, eu fiz a Marlene Dietrich, eu fiz ah, umas dublagens assim com dança mesmo e interpretando. E daí participei numa época das Loiras e Morenas, desse Flávio Cavalcante mesmo. Eu fiz alguns bicos na televisão, mas eu, em paralelo ao SBT, eu estava estudando desenho industrial, fiz faculdade e eu já namorava o Daniel, que é meu marido até hoje. Depois de 40 anos em Daniel e 3 filhos. Mas daí eu sempre quis mesmo terminar minha faculdade, ter família e a televisão, por mais que eu gostasse do desse domingo e desse trabalho, eu não me via como uma pessoa de televisão. Não curtia assim muito a indústria. E daí teve uma parada que foi da Zona Sul até a Vila Guilherme, a parada com caminhões. Na época da Hebe Camargo e o Silvio Santos, todo aquele pessoal dos anos 80. E a produção quis me colocar de mini saia. E eu, não, eu só apareci meu rosto, agora eu vou ficar de mini saia, sabe, já que essa cultura, né, e aí eu tava super bonita, elegante lá no meu Qual é a Música, com uma saia comprida, blusa brilhante, né, e Sim. fiz essa parada. Depois também, uma época, eu fui convidada para tirar roupa na Playboy, Olha, e também tive assim altas reuniões com o meu marido, meu futuro marido, daí eu pensando, meu, você já pensou em tirar roupa e meu avô me vê, meu irmão, as pessoas me ver pelada? Falei, não, eu desisti. E olha, Adriana, até hoje eu tenho tanto orgulho de falar isso, que eu não tirei a roupa para Playboy. E, então eu nunca quis esse aspecto dessa indústria de eu ter que vender minha alma e virar um objeto, sabe? Eu uhum. sempre fui uma pessoa um pouco mais assim, que foca mesmo na família e foca na inteligência e no cérebro, né? Eu Hum, sempre gostei de estudar e eu sempre fui empreendedora mais do que uma pessoa de entretenimento, apesar de que eu tenho esse lado também que eu adoro entreter. Tanto é que hoje com as redes sociais eu vou ao vivo no TikTok, eu vou ao vivo no Facebook, eu tenho meu estúdio aqui, eu pinto, eu ensino. Então, é muito gratificante esse aspecto que eu continuo fazendo o que eu amo, mas sem ter que me minimizar, entendeu? uhum. Uhum. Eu acho que a gente tem que mesmo focar em melhorar a gente. E foca em estudo, e foca na cabeça. E quando você vai depois ficando mais velha, o que vai sobrar é você ser alguém interessante, Hum. né? Porque a beleza vai. Ai, Então, seja simpática, seja interessante, tenha bastante história para contar. E aí, ó, estamos aqui hoje, né? Para eu poder exatamente. contar essa história para você. Virgínia, você falou para gente, né, um pouco aí
desse programa, qual é a música? Você falou do que você vestia blusas brilhantes, saias longas e Uhum. tinha a pintura no rosto, né, Virginia? É, é. Tinha pintura no rosto, geralmente aparecia de lado, assim, era uma coisa meio dramática, assim, de Ah, lado. é, fazia viradinha, né? Fazia Virava. viradinha. Tem um canal no YouTube, um grande amigo meu de João Pessoa, o Carlos André, ele criou esse canal no YouTube. Então tem muito clipe meu lá da época do SBT, do Qual é a Música. Então, para quem quiser relembrar o passado, é só entrar lá, Virgínia, Qual é a Música, e vocês vão poder me assistir lá. E sim, esses desenhos, Adriana, olha, eu chegava no estúdio e, assim, como uma tela virgem, branca, eu sentava lá na cadeira e tinha o grupo de maquiadores, um mais talentoso que o outro, os cabeleireiros também, e eu nunca dei palpite, nunca falei nada. Faz o que vocês quiserem. Então, cada domingo era mais criativo que o outro. Sempre tinha um desenho diferente, o cabelo combinando o que eles queriam criar em mim, estava bom, sabe? E eu acho que foi tão especial poder ter vivenciado isso e ter conhecido tanta gente famosa, né? Incluindo o Silvio Santos, que era uma pessoa que eu admiro muito, admiro assim 100% o que ele criou, essa empresa que ele fez, né? Que foi, na verdade, uma empresa mesmo de família. Tem gente até hoje lá trabalhando, que é família. Hum, Então, eu era muito orgulhosa dele, um businessman, hum. administrador e tem um comunicador sem igual, né? É. Ajudou muita gente, era um cara muito bondoso. Então, eu gosto de ser humanos assim. A gente combinava bem. Eu estou tentando aqui, como eles estão escutando, né? Alguns estão no YouTube, mas outros estão escutando só a gente. Eu queria que passasse essa imagem para esses estrangeiros, para os Aham. jovens, né? Os jovens que não conheceram o programa. É, A gente tem ali alguém, tem tinha a música, passava um pedacinho da música, não era isso? era isso. Então, era a sabatina musical. Então, o Silvio Santos dava uma pista, e aí o maestro Zezinho tocava até 7 notas do começo da música para dar uma dica da, que música que alguém ia cantar, ou eu, Pablo, ou eu. Então, era uma vez uma música masculina e uma vez uma feminina. E aí, quando era, por exemplo, a minha amiga, o título da música, então ele dava a dica e o cantor que estava competindo tinha que, com 7 notas, adivinhar o nome da música. E aí, se ele adivinhava ou não, eu aparecia cantando. Então, eu E, aparecia 3 vezes com 30 segundos de música. e as pessoas que tinham que adivinhar essa música eram famosos? Sempre famosos, sempre famosos. E lá atrás, nos anos 80, eu acho que o primeiro que era o campeão, que ficou muitas semanas, que cada vez que ganhava, voltava, e voltava, e voltava, era o Rony Fon. Ah, Então, ele, e daí participou Sidney Magal, a Gretchen, Naim, todos aqueles artistas lá antigos, né, dos anos 80, ficavam várias semanas e o pessoal estudava mesmo para valer, estudava as músicas. E tinha umas músicas lá que eram assim bem antigas ou bem que não estavam na parada, né? E eles adivinhavam, sabe? Então era uma coisa assim super séria. E o fato que eu sempre gravava 15, 20 músicas é porque nem eu não sabia qual música ia para o ar. hum. Então não tinha como, eles não sabiam o que ia para o ar. É isso que eu estava pensando. Era ao vivo ou era uma Ah, gravação? não, eles chamam live, tape to live, né? Então gravava e depois ia para o ar. Hum. Mas assim, praticamente é no mesmo dia. Você falou um pouco sobre o backstage, né? Você tinha o maquiador que fazia sua maquiagem.
você ficava numa sala com mais pessoas? Uhum, sim. Ficava com mais pessoas, porque o programa passava o domingo inteiro gravando. E Hum. quando eu estava pronta, eu ia para lá, para o palco, ficava no corredor no lado esperando. E aí eu tive a oportunidade de conhecer o Lombardi, e cada vez que o Silvio Santos saía do palco e ficava, ele ficava ali comigo, conversando, eu já estava já sempre pronta. E eu gostava de ficar lá com o pessoal. Todos os cameramans, todo o pessoal que era aqui ali do palco que cuidava, eu estava sempre lá com eles, e ou do pessoal que editava vídeo. Eu ficava passeando pelo SBT inteiro, ali Hum. naquela área que gravava, né? E Gente, aí, o Pablo e eu, a gente era os últimos a gravar. Então, quando desmontava todo o palco, daí ia todo mundo embora praticamente, e ficava só Pablo e eu para gravar as músicas da semana que vem. E hum. aí, então, enquanto a gente estava se arrumando, sempre tinha mais gente lá. Mas aí, quando acabava que todo mundo já ia embora, então, no fim, a gente praticamente apagava a luz. Hum. Mas era o dia, praticamente o dia inteiro. Tinha que chegar cedo, e eu ficava lá me arrumando a tarde toda, arrumar cabelo, tudo isso, e depois ficar junto, né? Porque essa era a parte mais gostosa. E eu não me lembro, acho que de ter tido um domingo livre em 6 anos ou 7 anos que eu trabalhei lá, porque era todo domingo, Hum. todo domingo. Mas eu gostava, eu gostava. Aí, às vezes, quando o Silvio Santos tinha que viajar, gravava mais programas, né? Já deixava pronto. Então, provavelmente, em algum momento ou outro, tinha domingo livre, mas eu não me lembro. Voltamos após um breve intervalo. We'll be back after a short break. If you like our work, please consider supporting us at Venmo at Jinga 2022. You can follow us on Instagram, Facebook, and Twitter at Jinga Language. And if you're interested in having classes with us, or if you have any comments or questions, please contact us at jinga.language@gmail.com. Thank you for listening. Você está falando aí de dublagem e tudo, mas também na sua carreira, você falou com a gente antes, né? Que você também teve a carreira como artista de voz. Ah, eu fiz. Então, quando eu mudei para os Estados Unidos, eu trabalhei para a TNT e para a Cartoon Network. Então, eu fazia vozes de bicho, fazia vozes de bruxa, fazia a parte em português, aqui nos Estados Unidos, que tinha daí o departamento doméstico do Cartoon Network. E na TNT eu fazia o anúncio dos filmes, eu gostava de anunciar, então eu fazia também vozes para filmes, vozes de femininas em anúncios de filme randômicos, né? Cheguei até a cantar em alguns desses clips, né? E daí eu fui para o Weather Channel. E aí eu trabalhei 2 anos no Weather Channel. Eles me treinaram em meteorologia, eu fazia meteorologia on camera, e eu também era supervisora dos meteorologistas. Aí foi um negócio muito legal também. Mas nessa época eu engravidei do meu terceiro bebê. E foi aí que então eu estava no impasse, porque o canal do Weather Channel para o Brasil não vingou. Ele não deu certo e o departamento fechou. Então eu vi a minha chance de repente isso é um sinal que eu tenho que agora cuidar desse bebê. E virei mais ou menos assim, resolvi criar meus filhos, mas eu criei vários negócios, mas que eu pudesse ter a flexibilidade de estar em casa e criar os meus filhos ao mesmo tempo. Então, eu lancei a Vilago Concepts, eu trabalhei muito com uma. Uh, era um trend, era uma. Ai, meu Deus, como é que eu falo isso agora? Era uma moda Hum. de decorar a parede. Então, eu chamava até de melequinha de parede, eram os faux finishes.
era chique, né? Mas nada mais era a meleca que você fazia com tinta lá, pegava um pincel e fazia os efeitos nas paredes. E isso foi muito lucrativo muito tempo. Então fiquei quase 10 anos trabalhando com isso. Depois eu criei um produto que chamava Murals on Stickers. Eu criei vários desenhos e fiz colantes desses desenhos que você podia colar na parede como mural. E com o tempo e com os filhos e com tudo isso, eu acabei ficando só com dar aula de arte. Aí eu fiz muito tempo só aula. Aí eu pegava todo o meu material, eu ia em lugares para dar aula, eu não tinha o meu estúdio, e até que isso cansou também. Então eu resolvi, porque aí você vai ficando mais velha, você vai começando a cansar, né? Aí eu resolvi retomar o meu estúdio um pouco antes da pandemia. E foi, assim, a melhor coisa que eu podia ter feito, porque 2020 foi um ano muito bom para mim, porque eu estava na minha casa, no meu estúdio, pintando todo dia, entretendo todo dia nas redes sociais e eu vendi muito, vendi muito. Eu estava direto pintando. E o que mais que eu podia fazer? Não podia sair de casa mesmo, né? Então daí não parei mais. E desde lá eu continuo com esse pintando animais e pintando, ensinando e estou feliz da vida. Isso que eu tô vendo aí atrás, né, Virgínia? Oi? Você pinta animais, né? Pinto animais, hoje em dia eu pinto, eu gosto muito de pintar animais. Eu já tentei pintar paisagem, pintar flor, porque o artista você vai experimentando, né? Uhum. E eu não curto muito essas outras coisas. Eu gosto rosto, eu gosto muito de pintar rosto, a natureza morta também gosto, e os animais. Então, essas três coisas, se as pessoas encomendam comigo, pintar, por exemplo, a pessoa com o cachorro, ou pintar alguma uma natureza morta, que já fiz também, aí eu sempre aceito. Mas Hum. se for para pintar paisagem, flor, então nem pensar. E as pessoas fazem encomenda pelo seu Instagram, pelas suas redes sociais? Sim, só pelas redes sociais. Então, eu aprendi muito sobre redes sociais também, como postar, o que postar, gerar conteúdo, né? Porque a rede social é como eu vendo. Então, eu já sei direitinho como postar, o que postar em cada uma delas, que cada uma é diferente, e é assim que eu vendo. Eu nem saio da minha casa. As pessoas mandam as fotos dos bichinhos para mim, e aí eu converso pelo Messenger, eu tenho várias formas de cobrar, então as Hum. pessoas têm as facilidades de pagamento. E olha, Adriana, até hoje eu é só no aperto de mão, viu? Eu sou meio das antigas, Ah, porque eu acho assim, eu cobro um depósito e a pessoa, quando o quadro está pronto, paga o restante. E eu pego, ponho no correio e mando. uhum. Eu penso assim, se uma pessoa um dia não gostou ou não quer pagar, ok, então não paga, mas nunca aconteceu. Eu não tenho que ter um contrato lá para me. Ei, eu acho, inclusive, que a pessoa tem o direito de repente, não gostar do quadro. E daí? Eu vou obrigar ela a comprar um negócio que ela não gosta? Só que toda vez que está pronto e eu vejo a reação das pessoas, e acho Ai, que que essa bom. reação é mais gratificante do que o dinheiro também, sabe? É, Eu que me traz bom. uma alegria muito grande poder, às vezes, capturar, principalmente um cachorrinho que já morreu, que as pessoas Hum. me contratam muito para cachorrinho que morreu, né? Eu, gato também. Aí eu pinto e a pessoa vê o animal no quadro, pronto, é a melhor coisa. E eu tenho um arquivo no meu computador com todas as fotos e vídeos desses clientes felizes que acabam falando para o outro e falando para o outro e falando para o outro. E assim a rodinha vai girando, né? Olha, que Toda legal. hora alguém tá me ligando, me mandando mensagem, olha, eu vi que você pinta, você pintou para minha mãe, pintou para aquele, e assim vai. Então, o negócio é esse, o marketing é você estar sempre presente, né?
repetição, repetição, repetição. Um dia alguém vai lembrar, eu quero meu cachorro, aquela menina lá faz, né? E então, eu acho que hoje eu também, com a vinda do meu primeiro netinho, esse trabalho me dá bastante flexibilidade de eu poder trabalhar as horas que eu quero e visitar o neto e focar no que é importante nessa vida, né? Que são a família, as pessoas, e é isso. Então, E é bom ter um trabalho que traz felicidade para os outros, né? uhum, Né? eu acho, É eu bom. acho. É muito gratificante para mim. É o que me motiva a estar pintando todo dia. Hum. Porque eu sei que quando eu pintava, por exemplo, murais, ou quando eu fazia alguns trabalhos que era que você tá lá pintando só por causa do cifrão, Aham. eu tô lá pintando, xingando e pensando no cifrão. Não, não. Tudo bem, dinheiro é importante, você tem que ganhar dinheiro, claro, tem que pôr comida na geladeira, pagar conta, Sim, mas você fazer uma coisa que você não gosta, gente, que difícil que é, viu? difícil, Então você vai morfando até que você consegue trabalhar no que você gosta. né? Tanto é que eu fiz 10 anos de trabalho com idoso, eu 4 anos fiz um trabalho de arte com o hospital aqui do lado de oncologia, que meio que pegou no meu emocional, entendeu? É um trabalho muito difícil, trabalhar te rouba muito tua energia. É. Aham. Então eu também tive que devagarzinho, não, isso aqui não tá bom. Hum. No começo até que tava, mas aí o que é legal é que eu me meto em tudo. Eu vou experimentando. Isso aqui é legal. Aí cansa. Aí vamos lá para outra coisa. E mesmo porque artista cansa, viu? Hum. Artista tá sempre se reinventando, sempre tem que dar um tempo, às vezes, até de pintar cachorro, às vezes me enjoa. Aí tem Aham. que pegar uma semana, não quero olhar para esses pincéis. É isso, entendeu? É normal. Aham. Artista tem isso, viu? Às Aham. vezes eu penso, pô, seria tão mais fácil se eu tivesse nascido contadora. Ia para o escritório, voltava para o escritório e acabou, né? É facinho, todo dia igual. Mas o artista a gente questiona demais, né? As, a inspiração, né? Será que acabou o gás? E agora? Eu quero fazer outra coisa. Mas aí, eu agora, por exemplo, eu tenho entrado no meu estúdio e eu tenho feito uns Zentangles, eu fico doodling, eu fico Aham. desenhando outras coisas, só para distrair a cabeça e às vezes você relaxa ou vai pensando na vida e é uma delícia fazer isso. Então Hum. eu tenho um livro aqui que é o meu livro de fazer doodles. Aham. Aí eu venho aqui, fico desenhando, fico Que legal. criando desenhos randômicos, assim, coisas fáceis de fazer, só coloridinha também. Bonito. Enfim, então o artista passa por isso mesmo. Mas parar, você não para, né? E você falou desse todo esse tempo que você está aqui nos Estados Unidos, né? É, É bastante tempo. bastante tempo. E a gente tem um quadro que a gente 40 pega anos. 40. É. A gente tem um quadro no Instagram que a gente pergunta o estrangeiro que já foi ao Brasil ou mora no Brasil, ou o brasileiro que mora no exterior. De que eles têm saudade? E você tem saudade do que lá do Brasil? Ou de quê? Ou de quem? Eu volto para o Brasil, visito todo ano o Brasil, Adriana, porque a minha família está toda lá. Então, eu vou pela minha mãe, eu vou pelo meu irmão, claro que eu vou pelas pessoas em primeiro lugar, né? Sim. Mas é um banho, é uma energia de Brasil que, apesar de que eu adoro os Estados Unidos, eu, o Brasil tem uma coisa e as pessoas e o brasileiro tem um calor humano e uma coisa que não tem aqui. Então, eu curto muito ir para o Brasil, mas por isso mesmo, pela convivência, pela energia.
pelo carinho. Então, a comida, né? Que a gente come bem demais no Brasil, mas eu não me vejo morando lá. Eu saí nos anos 80 por uma razão que eu vejo hoje muito mais do que já era, mas já tinha uma tendência que está hoje em dia aí na cara da gente. Mas então eu sou mais para os Estados Unidos do que para o Brasil, mas o Brasil é bom demais. O Brasil, eu tenho que ir todo ano para que isso que eu estava te explicando, essa energia e esse calor humano que eu acho que não tem no mundo em nenhum lugar. Dá uma Talvez na Itália, carregada, né? porque todo mundo que vai para a Itália ama. E eu Aham. tenho a impressão que é por isso mesmo, pela conexão humana que o italiano tem. Mas Coloca tudo isso, né? Tempo, comida, pessoas, né? é demais, é demais. Eu vejo meu irmão lá, meu Deus, ele é um ano mais novo só que eu. Ele podia ser meu irmão gêmeo. Hum. Ele é um dentista renomado, ele viaja, ele canta para tudo que é lá onde ele vai. Ele é feliz, sabe? Tem uma energia ali que eu não consegui desenvolver aqui, Uhum. porque é diferente, é outra cultura e eu me adaptei muito bem. Mas eu acho que, então por isso eu acho que eu sou muito sortuda que eu posso ter um braço lá e esse braço aqui, porque tem muita coisa que eu gosto desse país, mas eu poder estar indo para o Brasil é muito importante também. É importante. É muito importante. Mas gosto de morar aqui. Ótimo. Então, Virgínia, foi muito bom conhecer você e seu trabalho, né? Tudo isso que você fez em relação à arte, né? Hum, E o programa que a gente falou, qual é a música, para as pessoas conhecerem também uma forma de arte, né? Então é, foi sempre na arte, né, Virgínia? sempre na arte, sempre aprontando. Sempre. Então, muito obrigada Imagina. pelo seu tempo e pela nossa conversa. Muito obrigada a você, Adriana. E se você quiser me entrevistar de novo e a gente conversar um pouco sobre esporte e saúde, pode me chamar, tá Faremos, claro. bom? Tá bom? Tá Obrigada. certo. Tchau, Imagina. tchau. Obrigada a você. Tchau. E estamos chegando ao fim deste episódio. Os links mencionados nessa entrevista estão na descrição. Agradecemos a todos os ouvintes pela companhia e pelo apoio. Se você gostou desse episódio, siga o podcast e indique aos amigos. Siga a gente também nas nossas redes sociais, @gingalanguage, porque tem muitas dicas legais por lá. Até mais, gente! Tchau!